Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início à segunda reunião extraordinária conjunta das comissões permanentes de Constituição e Obras. Nós temos a leitura da ata da primeira reunião, na qual estavam presentes os vereadores Fabrício Machado, vereador Tenente Melo e o vereador Renato de Moraes. Eu sou o único que não estava presente nessa reunião, mas temos quórum, então, para a leitura da ata e votação. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da primeira reunião extraordinária conjunta. Aos 7 dias do mês de novembro de 2019, às 13h50, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana e Constituição, Legislação e Redação, os vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Renato Nascimento Moraes e Fabrício de Oliveira Machado. A assessora técnica de comissão, Regiane Goulart dos Santos, assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião. Em seguida, o presidente colocou em discussão e votação a emenda número 1 ao projeto de lei número 4341 de 2018, que dá nova redação ao artigo 1º do projeto de lei 4341 de 2018, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Em discussão, entre os membros dessa comissão, solicitaram a presença do diretor jurídico e legislativo para explanar sobre a emenda e sua viabilidade. Após ampla discussão, a votação da emenda foi adiada e ficou deliberado solicitar uma reanálise jurídica sobre o projeto, para que seja feito um novo parecer jurídico. Encerramento da reunião. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra na mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 7 de novembro de 2019. Rodrigo Sampaio Melo, Renato Nascimento Moraes e Fabrício de Oliveira Machado, membros dessa comissão. Muito bem, a ata está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pelos 3 vereadores, registrando a minha abstenção, uma vez que eu não estava presente nessa primeira reunião extraordinária. Nós vamos partir agora, então, para a leitura, discussão e votação das emendas ao projeto de número 114. O projeto número 114 é o Código de Obras do município. Nós temos emendas, 2 blocos de emendas, das emendas número 2 a 10 e das emendas número 11 a 30. Eu queria pedir, por gentileza, Regiane, que começasse pelo segundo bloco, de 11 a 30, e nós precisamos da presença do vereador Fabrício. Ele tem um outro compromisso, se na sequência ele precisar se ausentar, não teremos problema quanto a isso. Queria esclarecer, antes da leitura dos pareceres, aqueles que nos acompanham, eventualmente, pelas redes, nós faremos uma leitura simplificada das emendas, uma vez que a maioria delas tem o parecer parecido, e também porque se trata de emendas das comissões, que são reflexo de discussão anterior discussão essa que já aconteceu na Comissão de Obras, principalmente, e dessa forma, dispensa-se, né, maiores detalhes nesse momento. Os pareceres, de forma completa, estão disponíveis para qualquer um que queira acompanhar no site da Câmara Municipal. Sendo assim, peço a sua ajuda, Regiane, na leitura das emendas 11 em diante. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator e a emenda número 11 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório. De autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 11 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, que visa acrescentar o 3º parágrafo ao artigo 4º do PLC. Parecer do relator. Nos termos da justificativa apresentada, trata-se de adequação de ordem técnica, assunto este discutido em reunião da própria Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Habitação e Política Urbana, junto com os técnicos do setor competente da Prefeitura Municipal de Itajubá e segmentos interessados do município, que adentraram nos aspectos de mérito do projeto. Voto relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbitos de ordem constitucional ou legal
que vede a regular tramitação da emenda em análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Obrigado, Regiane. Coloco em discussão a emenda número 11. Parecer a emenda número 11. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a emenda número 11, por unanimidade dos presentes, passamos à leitura do parecer da emenda 12. Constituição. Só de Constituição. Sim, lembrando que, nesse momento, o voto é apenas dos membros da Constituição, que somos eu, vereador Renato de Moraes e vereador... Não. É o Fabrício. Eu e o vereador Fabrício, exato. O vereador Renato de Moraes, embora seja membro da comissão, é também membro da comissão de obras e, portanto, autor das emendas. Então, votam eu e o vereador Fabrício as emendas de 11 em diante, de 11 a 30. Passamos, então, à leitura do parecer emenda 12. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator, a emenda número 12 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório. De autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, a emenda número 12 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a linha 12 do inciso 2º do artigo 4º do PLC. Voto do relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbice de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer a emenda 12 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por mim e pelo vereador Fabrício. Passamos à leitura e discussão do parecer a emenda número 13. Parecer do relator a emenda número 13 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 13 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, que visa a alterar a redação do inciso 1º do artigo 5º do PLC. Voto do relator. Assim entendemos que as leis federais ou estaduais que forem aplicáveis por sua força cogente normal deverá ser observada pelo município, sendo temerário impor tal obrigação expressamente através da emenda à hora tratada, conforme os fundamentos supradelineados, dentre outros que poderiam ser expostos. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Obrigado, Regiane. Parecer, a emenda 13 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pelo meu voto e o voto do vereador Fabrício. Passando, portanto, a parecer a emenda 14. Parecer do relator a emenda número 14 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Da autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 14 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a redação do inciso 1º do artigo 6º do PLC. Com voto do relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer a emenda 14 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, por mim e pelo vereador Fabrício. Passamos ao parecer a emenda número 15. Parecer do relator a emenda número 15 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018.
Relatório, de autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 15 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo do município de Itajubá, que visa alterar o artigo 10 do PLC. Voto do relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise, cabendo aos nobres edis análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer a emenda número 15 está em discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, pelo meu voto e o voto do vereador Fabrício. Parecer a emenda número 16. Parecer do relator a emenda número 16 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, emenda número 16, ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo do município de Itajubá, que visa suprimir o inciso 4º do artigo 11 do PLC. Voto do relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer a emenda número 16 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, pelos votos do vereador Fabrício e pelo meu voto. Passamos, então, ao parecer a emenda 17. Parecer do relator a emenda número 17 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 17 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a redação do caput e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 17 do PLC. Voto do relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise, cabendo os nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Obrigado, Regiane. Parecer a emenda número 17 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, pelo meu voto e voto do vereador Fabrício. Passamos à emenda número 18. Parecer do relator a emenda número 18 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 18 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa suprimir o parágrafo 3º do artigo 18 do PLC. Voto do relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer a emenda 19 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, pelo meu voto e voto do vereador Fabrício. E assim passamos à emenda número 20. Me perdoe, agora é 19. Parecer do relator, emenda número 19 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório. Da autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, emenda número 19 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo do município,
de Itajubá, que visa alterar o caput da redação do artigo 26 do PLC. Voto relator, com efeito estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbitos de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer a emenda 19 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, então, pelo meu voto e o voto do vereador Fabrício. Agora sim, passamos à emenda número 20. Parecer do relator, a emenda número 20 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018, de autoria da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, a emenda número 20 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a redação do inciso segundo o artigo 39 do PLC. Voto do relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbitos de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise, cabendo os nobres edis a análise de mera razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer a emenda 20 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, pelo meu voto e o voto do vereador Fabrício. Parecer a emenda número 21. Parecer do relator a emenda número 21 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, a emenda número 21 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a redação do inciso 4º do artigo 51 do PLC. Voto relator, com efeito estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbitos de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer a emenda número 21 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o parecer a emenda número 21. Passamos à leitura do parecer a emenda 22. Parecer do relator a emenda número 22 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 22 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a redação à linha B do inciso 1º do artigo 55 do PLC. Voto relator, com efeito estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbitos de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer a emenda 22 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, passamos à emenda número 23. Parecer do relator a emenda número 23 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 23 ao projeto de lei número 114, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a redação dos incisos 3º e 4º do parágrafo 1º do artigo 65 do PLC. Voto relator, com efeito estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbitos de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo os nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer a emenda 23 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, o parecer da emenda número 23, por mim, vereador Fabrício. Emenda número 24. Parecer do relator a emenda número 24 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018.
De autoria da Comissão de Obras, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 24 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar o caput e o primeiro parágrafo do artigo 71 do PLC. Voto do relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbice de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019. José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer, a emenda 24 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, pelo meu voto e voto do vereador Fabrício. Passamos a parecer a emenda 25. Parecer do relator a emenda número 25 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 25 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a redação do artigo 134 do PLC. Voto relator, com efeito estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbice de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo aos nobres edis a análise do mérito, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019. José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer, a emenda 25 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, com o meu voto e o voto do vereador Fabrício. Emenda de número 26. Parecer do relator, a emenda número 26 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 26 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a redação do anexo 2º do PLC. Voto do relator. Diante do exposto, opinamos que seja mantida a redação original do anexo 2º do PLC 114 de 2018 para evitar a divergência suprafundamentada. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer, a emenda 26 está em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, pelo meu voto e voto do vereador Fabrício. Emenda de número 27. Parecer do relator, a emenda número 27 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 27 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a redação do anexo 8º do PLC. Voto relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbice de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo os nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer, a emenda número 27 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vamos ao parecer, a emenda número 28. Parecer do relator, a emenda número 28 ao projeto de lei complementar número 114, de 2018. De autoria da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, a emenda número 28 ao projeto de lei número 114, de 2018, que disciplina o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa suprimir as infrações e penalidades especificadas na emenda, alterando o dispositivo no anexo 15. Voto relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbice de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Obrigado, Regiane. Parecer, a emenda número 28 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, então, pelo meu voto e voto do vereador Fabrício.
E assim passamos ao parecer da emenda número 29. Parecer do relator, a emenda número 29 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 29 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa acrescentar um item ao anexo 16 do PLC, conforme especificado na emenda. Voto do relator. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbitos de ordem constitucional ou legal que vede a regular a tramitação da emenda e análise, cabendo os nobres edis análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer da emenda número 29 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, com o meu voto e o voto do vereador Fabrício. Passamos, então, à última emenda desse bloco de emendas, ao parecer da emenda número 30. Parecer do relator, a emenda número 30 ao projeto de lei número complementar, número 114 de 2018. De autoria da Comissão de Obras, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, a emenda número 30 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Itajubá, que visa alterar a redação dos incisos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 31 do PLC. Voto relator, com efeito estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbitos de ordem constitucional ou legal que vede a regular a tramitação da emenda e análise cabendo dos nobres edis análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Parecer da emenda 30 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, com o meu voto, o voto do vereador Fabrício. Sim, senhor. Nós vamos passar agora ao outro bloco de emendas. Emendas número 2 a 10. Nessas emendas, também de forma conjunta, a Comissão de Constituição e Obras são emendas de autoria do vereador Santi, de outros vereadores, não são das comissões. Então, nesse momento, para a discussão e votação das emendas número 2 a número 10, votarão eu e o vereador Renato, pela Comissão de Constituição, o vereador Renato e o vereador Tenente Melo, pela Comissão de Obras. Passamos, então, à leitura e discussão da emenda número 2. Parecer do Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores à emenda número 02 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório. De autoria do ilustre vereador Antônio Raimundo Santi, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 2 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018, Código de Obras do município de Itajubá, visando dar nova redação ao artigo 1º do PLC. A emenda visa dar nova redação ao artigo 1º da proposta legislativa, conforme a transcrição a seguir. Emenda número 02, dá-se nova redação ao artigo 1º ao projeto de lei no comentário 114, artigo 1º do PLC, número 114 de 2018, Código de Obras do município passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 1º dessa lei institui o Código de Obras do município de Itajubá, que estabelece normas para a elaboração dos projetos, análise e aprovação e licenciamento e execução de obras e instalações em seu território. Voto dos relatores. Diante do exposto, parece-nos não encontrarmos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, razão pela qual, cabendo aos nobres edis optarem pela redação original ou pela redação da emenda, através de seus votos, razões pelos quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Ok, a emenda número 2 está em discussão, parecer. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Passamos à emenda número 3.
Parecer dos relatores à emenda número 3 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório. De autoria do ilustre vereador Antônio Raimundo Santos, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, emenda número 3 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018, Código de Obras do município de Itajubá, visando dar nova redação ao artigo 2º do PLC. A emenda visa dar nova redação ao artigo 2º da proposta legislativa, conforme a transcrição a seguir. Emenda número 3. Dá-se nova redação ao artigo 2º ao projeto de lei número 114 de 2018. O artigo 2º do PLC, número 114 de 2018, Código de Obras do município de Itajubá, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. As obras, instalações e edificações, sejam públicas, sejam privadas, deverão atender às seguintes diretrizes gerais, de forma a assegurar padrões eficientes de segurança e solidez, salubridade, saúde, conforto ambiental, desempenho energético, acessibilidade e livre trânsito de pessoas, preservação e uso sustentável dos recursos naturais. Vejam que a emenda fala que a obra deverá observar padrões, mas ao final diz que isso será em cada caso e sempre que couber, não podendo haver uma previsão genérica que posteriormente se transforma em uma exigência caso a caso, o que, além de violar os princípios da igualdade, não se cabendo em quais obras se exigirá os padrões enunciados. Também irá permitir que o município faça um tipo de exigência, tenha um critério objetivo para um construtor e outro diferente para os demais. Votos relatores, José Roberto Floriano e José Maria Silva. Diante do exposto e da ata vênia, parece-nos que a emenda em questão padece dos vícios acima apontados, que inviabilizariam a efetividade na aplicação da lei e em razão das contradições e demais aspectos ora apontados. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, e José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Parecer emenda número 3 está em discussão. Lembrando que esse tem um parecer contrário. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, o parecer nos termos que se encontra a emenda número 3. Passamos, então, o parecer à emenda número 4. Parecer dos senadores à emenda número 4 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório. De autoria do ilustre vereador Antônio Raimundo Santos, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, emenda número 04, ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo do município de Itajubá, visando alterar a redação do artigo 5º do PLC. Parecer dos relatores. Analisando a emenda, percebemos que essa basicamente escreve de forma diferente o que já consta na versão original do PLC, salvo no que se refere à intenção da emenda em incluir como instância do processo administrativo municipal a atuação dos corpos de bombeiro, órgãos estaduais e federais referentes ao meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, e inserir concessionária de serviço público e conselhos, como, por exemplo, o CREA. Voto dos relatores. Quanto à responsabilização do município pela aprovação de projetos, licenças, conclusão de obras, emissão de certidões e outros, cabe aos nobres edis decidirem sobre o mérito dessa proposição. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Parecer emenda número 4 está em discussão. Vereador Renato de Moraes. Eu tenho algumas observações para fazer com relação a essa emenda, considerando como integrante da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. A proposta traz uma nova redação para o artigo 5º. E ele propõe as mesmas coisas que o texto original traz, porém somente descrito de uma maneira diferente, dispostas em parágrafos e incisos de uma forma diferente da proposta original. A única coisa que se insere a mais aqui neste projeto, nessa proposta, é incluir como uma instância do processo administrativo a avaliação do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Então, considerando que a intervenção do Corpo de Bombeiros nas edificações já é praxe, eu prefiro ficar com a redação
original proposta no texto, porque está mais sucinta, está mais simples, mais coesa. Portanto, do ponto de vista da Comissão de Constituição e Redação, eu considero a redação original melhor do que a proposta da emenda. Agora, como membro da Comissão de Obras, eu opino contrário ao parecer no mérito da sua proposta. Então, tanto como membro da Comissão de Constituição quanto da Comissão de Obras, eu sou contrário à proposta colocada no parecer e prefiro ficar com o texto original. Muito bem. Estávamos tirando uma dúvida. Nós temos, então, que votar separadamente a Constituição e depois a de obras, né? O vereador Renato coloca, então, a sua oposição, mas em relação ao mérito. Vamos colocar, então, em discussão e votação o parecer da emenda de Constituição. Embora, fazendo a ressalva que o vereador Renato fez, de que há pouca diferença, o parecer da Comissão de Constituição coloca claramente que não há nada de constitucional para a tramitação da proposta. Então, eu coloco então em votação dessa forma. Parecer da Comissão de Constituição em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Ok, aprovado então para a continuidade da tramitação do projeto por não haver nada de inconstitucional. Agora nós passamos à discussão e votação do parecer da Comissão de Obras, que aí volta os senhores. Algo mais a acrescentar? A colocação do vereador Renato é de que o mérito, no ponto de vista dele, está comprometido. Então, os favoráveis ao parecer como ele se encontra, permaneçam como estão. Os dois vereadores, então, votam contrários ao parecer, rejeitando, portanto, o parecer de mérito à emenda número 4. Da Comissão de Obras, exato. Regiane, vamos lá então agora para pareceres à emenda número 5. Parecer dos relatores à emenda número 5 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório de autoria do ilustre vereador Antônio Raimundo Santos é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 05 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo do município de Itajubá, visando acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 12 do PLC. Parecer dos relatores. Data vênia, mas parece-nos que a emenda em questão contém vício de legalidade por violar o artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Primeiro, porque trata-se de emenda que cria ou aumenta a despesa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, e segundo, porque cria atribuições e despesas para as secretarias municipais. Voto dos relatores. Diante do exposto, a competência e a iniciativa para tratar
do objeto da emenda seria do chefe do Poder Executivo, e a criação de programa de duração continuada dependeria de previsão nas peças orçamentárias, bem como porque é vedada a propositura de emendas parlamentares que criem ou aumentem despesas, especialmente sem haver previsão orçamentária, razões pelas quais parece-nos que a emenda em questão padece de vícios de inconstitucionalidade, estando em confronto com o artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, e José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Parecer emenda número 5 está em discussão, lembrando que esse também é um parecer desfavorável. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, parecer, rejeitando, portanto, o texto da emenda. Passamos à emenda número 6. Parecer do relator, a emenda número 6 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório. De autoria do ilustre vereador Antônio Raimundo Santi, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 6 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo do município de Itajubá, visando dar nova redação ao artigo 43 do PLC. Parecer do relator. Dessa forma, não há vício na emenda proposta, salvo no que se refere à ressalva feita no parágrafo acima, cabendo aos ilustres vereadores analisarem se mantém o texto original ou acatam a emenda em questão. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Parecer número 6, a emenda número 6 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Parecer a emenda número 6 aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Passamos então, aos pareceres à emenda número 7. Parecer dos relatores à emenda número 7 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. De autoria do ilustre vereador Antônio Raimundo Santi, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 07 do projeto de lei complementar número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo do município de Itajubá, visando dar nova redação ao artigo 44 do PLC. Parecer dos relatores. Na justificativa, vemos que o autor do projeto alega que deve ser propostas medidas que garantam a melhor execução da calçada no município, valendo conferir. Justificativa. Medidas devem ser propostas em garantias da melhor execução da calçada, tendo em vista assegurar a acessibilidade e favorecer as condições de conforto ambiental na cidade, como, por exemplo, a especificação de material para facilitar o escoamento e a absorção das águas pluviais e redução das cargas térmicas, o que propõe essa emenda. Votos relatores. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbice de ordem constitucional legal que vede a regular tramitação da emenda e análise, cabendo aos nobres edis análise de mérito, razões pelos quais opinamos pelo prosseguimento das fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Parecer a emenda número 7 está em discussão. Vereador Renato de Moraes. Bom, eu tenho duas observações a fazer sobre essa emenda, que vai bem de encontro com as minhas observações da anterior que nós discutimos aqui. A proposta dos autores é de reestruturar o artigo 44, que trata das condições, das exigências para as calçadas e as características que elas precisam apresentar. E aí, na proposta da emenda, o artigo 44 vem dividido em alguns incisos e alguns incisos seguidos de alíneas. No caso do primeiro inciso, a linha B traz uma exigência que, no meu entendimento, eu estou falando aqui como membro da Comissão de Obras, analisando o mérito da proposta. Então, o artigo 1º, o artigo 44, no seu inciso 1º, a linha B traz uma exigência que eu considero
insuficiente. Ela diz o seguinte: exige que, no que diz respeito aos aspectos construtivos de segurança, sejam de obra nova, reforma ou reparos, as calçadas deverão apresentar as seguintes características. E aí vem a linha B: grande durabilidade, e aí ele vem com um prazo mínimo de 5 anos, sem desgaste, deterioração ou quebra pelo uso normal. Então, exigir que a calçada tenha durabilidade mínima de 5 anos, eu acho importante exigir, né, de que ela tenha qualidade, mas o parâmetro para mensurar eu acho insuficiente. Como é que se pode dizer que tem que ter 5 anos de garantia? A calçada, eu não vejo um parâmetro objetivo, não vejo um critério objetivo para essa determinação. Portanto, eu sou contrário a essa linha B, porque não tenho, no meu entendimento, parâmetro razoável e objetivo para determinar esse prazo. Outra circunstância que eu quero colocar aqui para a gente, que eu quero colocar aqui para nós é o seguinte: na redação original do artigo 44, o parágrafo único diz o seguinte: o padrão de tratamento a ser dado às calçadas, quanto à sua reforma ou à sua construção, será fornecido pela prefeitura. Ponto. Então, no parágrafo único do texto original, a proposta é de que as características de como essa calçada deve ser feita vai ser determinado pela prefeitura. Ok. Na proposta de emenda, ele cria um inciso 2º nesse artigo 44, com algumas alíneas. Aliás, ele cria um inciso 2º, 3º e 4º, com algumas alíneas, uma especificidade num nível de detalhe bastante preciso. Deixa-me dar um exemplo aqui, ó. Olha uma das exigências que ele coloca aqui. Ter escolhida dentre, eu estou lendo o inciso número 4. Ter escolhido dentre as opções de pavimento, 2 pontos. A linha A: ladrilho hidráulico, pavimento de alta resistência a tráfego intenso de pessoas, resistente à abrasão, antiderrapante, porém sem reentrâncias ou relevos acentuados. E aí a linha B: pavimento de blocos de concreto intertravado, e as especificações, inclusive ele cita algumas NBRs aqui. Placas pré-moldadas de concreto de alta resistência, e aí ele cita também diversas especificações, incluindo as normas da NBR e ABNT. A linha D, ele fala das placas de concreto moldadas no local, seguidas de mais especificações de tamanho, de medida, de acabamento, incluindo as normas da NBR e da ABNT. E ainda seguindo aí o inciso 5º com mais algumas restrições. No meu entendimento, falando mais uma vez como membro da Comissão de Obras, analisando o mérito da emenda. No meu entendimento, essas especificações podem ser variáveis e elas devem ser consideradas e determinadas pela prefeitura no momento em que o interessado for fazer a sua calçada. Portanto, eu acho desnecessário conter toda essa quantidade de informação na lei, no Código de Obras, uma vez que o artigo original já diz que essas especificações serão dadas pela prefeitura no momento que o interessado a procurar. Portanto, eu opino aqui contrariamente no mérito da emenda, como membro da Comissão de Obras, e eu quero invocar aqui a redação original do artigo proposto pela Prefeitura, considerando que a Prefeitura já vai dar essas especificações ao interessado quando este a procurar. Obrigado, vereador Renato. Eu pedi a presença do nosso técnico legislativo, melhor, o diretor legislativo, o senhor Luiz Gonzaga, se o senhor puder ocupar o espaço para nos auxiliar. De uma forma genérica, a dúvida da tramitação legislativa aqui é a seguinte: o vereador Renato coloca algumas ressalvas e a defesa que ele faz aqui é que a emenda traz alterações que estão comprometidas, na opinião dele, em relação ao mérito. A comissão, se votar contrária ao parecer, o que significa isso na prática?
Primeiro, a comissão deveria apresentar outro parecer ou não? Simplesmente votando contrário, Olha, a emenda fica prejudicada? com relação ao mérito, não inviabiliza a emenda de ir para o plenário. Tá? O mérito é mérito, não inviabiliza. Se tiver alguma coisa com relação à constitucionalidade dela, legalidade, aí sim dá para impedir. Tá, então deixa eu perguntar diferente então. Sim. Houve uma outra emenda anterior a essa, Sim. que nós votamos favoráveis do ponto de vista constitucional, porque não havia de fato nada inconstitucional, mas quando chegou no parecer do mérito, os dois membros da Comissão de Obras votaram contrários. Então, essa emenda vai para plenário, vai ser lido então que foi um voto contrário, Sim. isso já vai tornar evidente então o voto da comissão contrário, mas aí vai ficar para o plenário a decisão soberana. Exatamente. Tá, ok. Quando Então a mesma coisa seria aqui agora, mesma coisa aí. talvez. São méritos, tá? Tá joia. Então eu vou colocar em votação, primeiramente, da de Constituição, né? Os favoráveis à emenda, ou melhor, os favoráveis ao parecer constitucional da emenda número 7 permaneçam como estão. Aprovado, então, o parecer à emenda número 7 da Comissão de Constituição e Redação. E agora eu coloco ainda em discussão, se houver algo mais, o parecer da Comissão de Obras. Vereador Tenente Mello. Obrigado, presidente. Ainda sobre a emenda 7, como bem disse o vereador Renato, ela tem um formato e um padrão que não é o que segue o atual plano diretor em discussão. Tem alguns vereadores que insistem nessa ideia. O plano diretor de 2003, ele é muito detalhista, complexo, e acaba amarrando uma série de atividades na cidade. O plano que está sendo proposto agora em 2019, ele segue um modelo mais enxuto, que é o que vem sendo adotado por muitas cidades. E os detalhes das atividades, das ações, são definidos ou em leis específicas ou em instruções normativas para o caso. Esse artigo 44, né, é o 44, ele vem exatamente nesse formato. O plano diretor que está em discussão, o artigo 44 mostra as linhas gerais que devem ser respeitadas e deixa claro no parágrafo único que a prefeitura que irá fornecer as diretrizes detalhadas. Não tem como você estabelecer, eu vejo aqui, espessura de 5 centímetros ou 6 centímetros da calçada da cidade inteira. Nós podemos ter particularidades aqui, nós podemos ter um supermercado sendo colocado, uma indústria sendo montada. A exigência de calçada é uma. Um conjunto residencial de casas pequenas, a exigência é outra. Então, não tem como você amarrar todas as calçadas da cidade inteira num artigo, numa lei. Não é assim que funciona. Infelizmente, o autor da emenda pensa dessa forma para amarrar de novo, ou melhor, amarrar ainda muitas das ações da cidade. Não é o que a gente quer. O que a gente pretende é termos a lei geral, que é o plano diretor, e os assuntos específicos vão ser tratados à medida que a situação for surgindo. Uma outra coisa, a partir do momento que a gente aprova essa emenda aqui, a emenda 7, né? Esqueci o número de novo. A emenda 7, pronto, estão definidos os materiais que podem ser utilizados em calçadas pelos próximos 10 anos. Ou seja, qualquer melhoria ou inovação na geração de novos materiais, minha área de formação, sou engenheiro de materiais, não cabe aqui. Você não pode utilizar, porque estão definidos em lei o centímetro, a espessura, a resistência, resistência de 20 megapascal que você pode usar no piso da sua calçada. Pelo amor de Deus, não é assunto para estar definido em lei. Isso aí vai ser alterado à medida que novos materiais vão surgindo e Itajubá não pode ficar parado 10 anos por causa de uma lei que prevê o limite máximo de pressão que um material pode sofrer na calçada. Eu também sou contrário, como membro da Comissão de Obras, ao mérito dessa emenda. Obrigado, Tenente Mello. Só uma ressalva, o vereador Tenente Mello
fala sempre plano diretor, só explicar para quem está nos ouvindo que nós estamos tratando de emendas ao Código de Obras, que tem, que junto com outras duas leis, né, compõe o que a gente chama genericamente de o plano diretor. O plano diretor, na verdade, é uma lei que é definida como plano diretor de desenvolvimento do município, a outra de uso e ocupação do solo, e essa, que é o Código de Obras. As três juntas, né, compõem o que a gente chama genericamente de o plano diretor, né? São as três importantes leis aí do município. Muito bem. Então, ficou evidente, então, a posição contrária dos dois membros da Comissão de Obras. Isso vai estar explicitado ao plenário, uma vez que a emenda sendo rejeitada, é assim que ela chega para o plenário. E na discussão do plenário, então, os senhores poderão argumentar, trazendo essas ponderações que foram aqui colocadas. Para oficializar, eu coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Os senhores são os dois, então, contrários ao parecer de mérito da emenda número 7. Muito obrigado. Passamos, então, à emenda de número 8. Parecer dos relatores à emenda número 08 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório, de autoria do ilustre vereador Antônio Raimundo Santi, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 08 ao projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, visando dar nova redação ao artigo 50 do PLC. Parecer dos relatores. Analisando a emenda, vemos que a mesma trata de aspectos técnicos que ficam sob análise de mérito, de competência do plenário. Entretanto, vemos que a emenda acaba tratando somente da divisa frontal dos lotes de edificação, ficando esquecida as divisas laterais e os fundos aos fundos tratada na redação original do projeto, que, como se percebe, visa obrigar os construtores a rebocarem e a pintarem as paredes nas divisas dos seus lotes, dentre outras medidas que podem estar no âmbito da expressão deverão ter a face externa acabadas, no artigo 50 do projeto original. Porém, a emenda não pode deixar de tratar as demais divisas do imóvel e não somente a parte frontal, devendo ser feitos os ajustes na redação do artigo 50, caso a emenda e a análise seja aprovada. Votos relatores. No mais, observadas as questões supras apresentadas, opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Parecer emenda número 8 está em discussão. Em votação. Só uma coisa, esse parecer, ele não chega a ser contrário, mas ele deixa claro que se a emenda for aprovada, vão ficar falhas na lei. O artigo 50, eu acho que entra mais a comissão dos senhores, né, que se a nova redação for aprovada, deixa-se de lado a questão das divisas laterais e o fundo. E a redação original, ela prevê que todas as arestas do terreno sejam trabalhadas. Bom, obrigado. Ok, então vamos fazer também a votação separados das duas comissões. Algum comentário mais? Então, eu coloco em votação o parecer, a emenda número 8, da Comissão de Constituição, votando eu e o vereador Renato. Os favoráveis permaneçam como estão. Parecer, a emenda número 8 da Comissão de Constituição está aprovado, então, pelo meu voto, voto do vereador Renato.
Coloco agora em votação o parecer, a emenda número 8, da Comissão de Obras. Favoráveis permaneçam como estão. O parecer está reprovado da emenda número 8 da Comissão de Obras. E assim nós partimos para os pareceres da emenda número 9. Parecer dos relatores à emenda número 09 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório de autoria do ilustre vereador Antônio Raimundo Santi e do ilustre vereador Marcelo Kraus Rezende, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá a emenda número 09 ao projeto de lei complementar 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo do município de Itajubá, visando dar nova redação ao artigo 45 do PLC. Parecer dos relatores. Na justificativa, vemos que o autor da emenda alega que o rebaixamento do passeio calçada ao longo do meio-fio deve obedecer os critérios definidos pela Prefeitura Municipal. O rebaixamento de passeio ao longo do meio-fio para entrada e saída de veículos deve obedecer a critérios técnicos definidos pela Prefeitura e deverá ser detalhado no projeto de edificação. Voto dos relatores. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbitos de ordem constitucional ou legal que vede a tramitação da emenda em análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Os pareceres da emenda número 9 estão em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Pareceres à emenda número 9 aprovados por unanimidade dos presentes. Passamos, então, à leitura dos últimos pareceres relativos à emenda número 10. Parecer dos relatores à emenda número 10 ao projeto de lei complementar número 114 de 2018. Relatório. De autoria do ilustre vereador Antônio Raimundo Santi e Marcelo Kraus Rezende, é submetida à análise dos membros da Câmara Municipal de Itajubá, a emenda número 10, ao projeto de lei complementar número 114 de 2018, que disciplina o parcelamento, a ocupação e uso do solo no município de Itajubá, visando dar nova redação ao artigo 47 do PLC. Voto dos relatores. Com efeito, estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbitos de ordem constitucional ou legal, que vede a regular tramitação da emenda em análise, cabendo aos nobres edis a análise de mérito, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer Câmara Municipal de Itajubá, 6 de dezembro de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Os pareceres à emenda número 10 estão em discussão. Vereador Renato? Eu quero fazer uma observação, sim, porque essa emenda que propõe a alteração do artigo 47, ela, proposta colocada pelos colegas aqui, pelos vereadores, só vai ter efeito se a emenda número 7 for aprovada. Porque a emenda número 7 altera o artigo 44. Com a alteração do artigo 44, aí sim nós vamos poder considerar essa proposta colocada aqui nessa emenda número 10. E como membro da Comissão de Obras, na ocasião em que foi colocada em discussão e votação a emenda número 7, como nós somos contrários para preservar o texto original, consequentemente, eu acabo mantendo o mesmo posicionamento com relação a essa emenda de número 10, porque como eu sou contrário à emenda número 7, consequentemente essa emenda número 10 também fica comprometida. Ok, vereador Renato. Vereador Tenente Mello, alguma colocação na mesma linha? Não? Da mesma forma, então, coloco em votação separadamente. O parecer à emenda número 10 da Comissão de Constituição está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, o parecer, a emenda número 10 da Comissão de Constituição, uma vez que não há nenhum elemento inconstitucional em seu texto. E agora eu coloco em votação o parecer, a emenda número 10, relativa à Comissão de Obras. Os favoráveis permaneçam como estão.
Os 2 vereadores da Comissão de Obras aqui presentes votam contrários, então, ao parecer da emenda número 10. E assim, algo mais? Nós damos por encerrado, então, os trabalhos dessa segunda reunião extraordinária conjunta das Comissões Permanentes de Constituição e Obras, agradecendo a Deus e a presença de todos.